CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Mais um privilégio estar com vocês aqui no nosso programa Linha de Frente. Quero mais uma vez agradecer o pessoal do CT Segurança, que é a plataforma responsável aí por esse programa. Estamos muito felizes aí com todos os eventos que têm sido programados e realizados aí pelo pessoal do CT Segurança. E agradeço mais uma vez aí o Christian Vival, Kleber Reis, Silvano, Vinícius e toda a equipe que faz essa coisa acontecer. Quero também agradecer meus amigos do Superformance, que é um apoiador aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje é uma noite especial, estou também deixando claro aqui que estou realizando um sonho de estar trazendo aqui uma pessoa que tenho certeza vai esclarecer muitas coisas para nós aqui, que é o Christian Lombardi, o nosso subprefeito da região de Sapopemba. E antes de falar um pouquinho do Christian, quero deixar muito claro que a gente vê muita coisa com relação aí à periferia, o trabalho de um subprefeito. E eu conheci o Christian muito recentemente por intermédio de um amigo ao qual eu mando um grande abraço, o Vitor, que é o meu colega aí, meu parceiro de tênis. Tem que treinar mais, hein, Vitor? Estou deixando aqui. Mas é uma alegria. Obrigado, Vitor, por você ter feito essa aproximação minha com o Christian. Com o Lombardi, né? Vamos chamar de Lombardi, que é o nome pelo qual ele é conhecido. E antes de falar do currículo do Lombardi, eu queria dar o meu boa noite para você, Lombardi, te agradecendo, e queria que você, nesse início, desse o seu boa noite aqui para todos que nos acompanham nessa live, patrocinada aqui pelo CT Segurança, e deixando mais uma vez muitos agradecimentos a vocês que estão prestigiando o nosso evento. Boa noite, Cristian, seja muito bem-vindo. Lombardi. Boa noite, Luca. Muito obrigado de estar aqui. É uma satisfação muito grande, né? E eu sou subprefeito de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, com muito orgulho. E um prazer estar aqui com vocês aqui. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Lombardi. Eu queria falar um pouco do Lombardi para todos vocês, para vocês conhecerem um pouco o Lombardi. O Lombardi é advogado, né? Ele é novo como subprefeito de Sapopemba, está numa gestão há pouco tempo, ele vai falar mais um pouco sobre isso. E olha só, gente, que dado interessante.
Sapopemba é o distrito mais populoso da cidade de São Paulo. Ele assumiu agora, recentemente, em março, né? Logo no Isso. Covid, né, Lombardi? Em pleno Covid, né? Ele acumula passagens pela Coab, ele já tem uma experiência no meio público, né? Sobretudo na área municipal. Ele foi da Coab, foi assessor da presidência, também respondeu pela coordenadoria de governança corporativa do CEAGESP, que é o nosso aqui, nosso entreposto, né? Importante. Eu moro bem pertinho do CEAGESP aqui, viu, Lombardi? É meu entreposto da América Latina. Da América Latina. Tem planos de mudança, né, do CEAGESP para uma outra região. Eu também, particularmente, embora frequente lá, vejo que a área ficou pequena para o tamanho da nossa cidade e pela importância do CEAGESP, não é verdade, Lombardi? Na verdade, o que aconteceu lá... Deixa eu explicar minha passagem pela CEAGESP, né? Eu fiz um curso no IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tive o privilégio de ser convidado para ser coordenador de governança da companhia. Pelos trabalhos que foram feitos lá, fui convidado a ser gerente do entreposto, que é o maior entreposto da América Latina. E pelos trabalhos realizados lá, fui alçado ao cargo de diretor administrativo da empresa, que foi um grande orgulho, né? Lá passa diariamente 50 mil pessoas. E o que acontece lá? É antigo, a estrutura é antiga, né? E temos que ver que a cidade cresceu, modernizou-se, né? E lá não acompanhou isso, né? E eu entrei também numa transição, que era uma ideia, isso há 3, 4 anos atrás, de ter uma modernização do local ou a retirada do local, né? Exato. Aí, no meio tempo, teve a troca de governo, mas fui convidado também a ir para Brasília, trabalhar no Ministério da Agricultura, onde eu tive grandes conhecimentos lá da área, né, agrícola aqui do nosso país. Eu fiz grandes modificações lá e o pessoal não queria que eu saísse de lá, mas a gente sempre é convidado para novos desafios, né? Aí eu fui para Brasília, no Ministério da Agricultura, depois retornei para São Paulo, para o governo, no metrô, passei pelo metrô. Antes de eu voltar, eu passei também pelo Porto de Santos, foi uma grande experiência. Eu fui gerente de cais do Porto de Santos, comandando mais de 700 pessoas. O pessoal também não queria que eu saísse, eu fiquei lá quase 1 ano e meio e tive a satisfação de receber do sindicato lá, que não teve uma reclamação depois que, no período que eu passei por lá, não teve uma reclamação, né? Então, onde eu passo, eu trago as experiências, ganho novas experiências, e é o que eu estou trazendo agora para Sapopemba. Bacana. Eu nem terminei de ler seu currículo e você acabou falando essa parte, né, dessa sua experiência no Porto de Santos, essa questão em Brasília também. E o que eu gostei, quando eu pedi o currículo do Lombardi aqui para a gente poder fazer essa live, né? Ele me mandou o currículo com essas credenciais, mas ele me trouxe de forma inédita uma coisa que eu quero ler para vocês aqui, que eu achei muito bacana, muito legal você deixar isso meio que quase que um anexo do seu currículo, né? Como se fosse uma mensagem. Ele fala assim, olha, quando aceitei o desafio de administrar uma região tão populosa e carente como Sapopemba, eu trouxe a experiência adquirida de outros cargos que eu ocupei, que ele já citou aqui, e o nosso maior objetivo é não desperdiçar os talentos e os recursos que temos na subprefeitura. Com esse equipamento municipal funcionando adequadamente, sem feudos, voltado para atender a população prontamente, acho que vamos fazer a diferença, disse Lombardi. Olha só que bacana isso, Lombardi. Mas, além de falar um pouco do seu currículo, eu queria saber assim, eu gosto sempre de voltar ao tempo, sabe? Porque eu acredito muito, Lombardi, que nós todos somos meio produto da nossa história, sabe? Eu tenho muita admiração por um discurso de Steve Jobs que ele fez quando estava ali como orador numa turma em Stanford, né? E ele falou o seguinte, ele falou, olha, quando comecei essa trajetória aqui na Apple, eu não enxergava muito as coisas, né? E ele conta uma pequena passagem que quando ele entrou na universidade, ele foi fazer um curso, ele não gostou do curso, mas como os pais fizeram muito sacrifício para entrar na universidade que é paga nos Estados Unidos, para não decepcionar os pais, ele foi se matricular em outros cursos, um deles de caligrafia. Ele conta essa história.
E ele foi nesse curso de caligrafia que não tinha nada a ver com nada naquele momento para ele, mas é porque dava um lanche de graça, tinha uns negocinhos assim que ele era Durango, né, de grana. Mas aí ele fala o seguinte: o que eu aprendi nesse curso de caligrafia, só depois eu fui perceber que me foi útil para o design gráfico dos instrumentos da Apple. Ele viu que as coisas do passado elas se conectam com o presente e também nos catapulta, né, para o futuro. Eu queria saber quem é o Lombardi criança. Como é que você entrou nessa trajetória? Como é que você foi parar onde você parou? Me conta um pouco da tua infância, de onde você vem, Lombardi? Eu vim de Araçatuba, interior de São Paulo, noroeste paulista, né? Terra, chão roxo, muito quente, né? Meu bisavô era médico e também foi político na região. Eu cresci nesse meio, né? E depois eu vim para São Paulo, uns 4, 5 anos, e eu ficava muito com a minha avó. Meus pais trabalhavam e minha avó sempre falava quando chegava o verão e vinha o inverno depois. Aí ela falava, guarda as roupas, né? No inverno vai precisar. Aí, quando chegava no inverno, ela pegava meus primos, e ia distribuir as roupas, né? Eu acho que começou aí. Fui jogado aí para esse meio de sempre querer estar fazendo bem ao próximo, né? Fazer bem ao próximo não importa quem, né? Eu acho que essa que é a missão, acho que de vida, né? Você vê quando que você coisa tem bacana isso, né? Uma conexão de infância que meio que formou um pouco do teu jeito de ser, né? Um pouco da moral, né? Da questão íntima de como a pessoa tem que ser, né? De se comportar na sociedade. Que bacana. Antes de continuar a conversa, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live. Obrigado mesmo, pessoas que são do meu relacionamento, pessoas que são convidados do Lombardi aqui, né, o nosso subprefeito de Sapopemba, que estão prestigiando essa live aqui. Muitíssimo obrigado. Eu quero fazer um registro especial para a Érica Zanetti. A Érica tem um programa Gestoras de Segurança, que vai às terças-feiras ao ar, das 19h30 às 20h30, também patrocinado aqui pelo CT Segurança. Érica, eu não pude assistir seu programa ontem, que eu estava dando aula na FIA, exatamente nesse horário. Você sabe que tanto eu como o Roberto, a gente dá aula na FIA e às vezes coincide esse horário. Mas ela trouxe ontem uma pessoa do meu conhecimento, que é a Edna Aldi, uma grande psicóloga, falou muitas coisas bacanas aí. Depois eu assisti na gravação, porque esse programa fica gravado, viu, Lombardi? Isso aqui fica para você depois compartilhar com as pessoas. Então fica bem bacana. Mas aí, Lombardi, o que eu já queria entrar no assunto, e ainda, né, bacana que você teve essa influência de criança, que, né, formou essa sua vontade. Eu acho que tem tudo a ver com a função que você ocupa hoje, né? Porque você também foi do comércio, né? Aqui no seu currículo consta que você teve restaurante, você trabalhou com confecção, você foi da área de comércio. Mas, assim, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você foi do comércio? O comércio também é um negócio que, igual uma coisa que pica a gente lá e o cara não sai mais, né? Quem tem comércio tem essa vocação para o comércio, e aí vai migrando, vai aumentando. O que fez você sair do comércio e ter esse impulso para aceitar um desafio de ser subprefeito lá de Sapopemba, que é uma função aí no nível municipal, né? Lidar com gente, com esse monte de problemas que a cidade tem, e numa região carente como é Sapopemba, né? Como você bem disse. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus pais se separaram e meu pai voltou para o interior. Aí eu ficava incomodado de ficar ali em casa, da escola para casa, da escola para casa. Então, eu comecei cedo. Eu comecei numa loja que vendia pneus, antigamente o pessoal chamava de borracharia, né? Então, dos meus 14 aos meus 19, 20 anos, eu era borracheiro. E estudava. Minha mãe é advogada, tem o escritório dela, e aí eu falei, minha mãe sempre falou que você tem que ter um diploma, você está indo bem nas tuas coisas, no comércio. Então, eu fui picado pelo comércio desde criança, né? Eu sempre fui meio inquieto, eu sempre gostei de lidar com gente. E aí, acabei a escola, fui fazer a faculdade. Eu estudei na Universidade Paulista, aqui em São Paulo, me formei, e também, aí, no comércio, você começa com uma coisa, vem a ideia de outra, junta os amigos, monta isso aqui, monta lá, e realizei, né?
Só que tinha uma coisa que me cutucava dentro de mim, né? Que eu precisava, eu não sei se era de criança, com a minha avó, com meu bisavô, com meu avô, e me levou para a vida pública. Eu sempre fui curioso, então eu fui procurar os partidos que tinham na época, onde tinha alguma que deixava o jovem entrar, que na época era muito restrito, mas eu, muito curioso, foi nessa oportunidade que eu conheci um dos administradores da Coab e ele me chamou para trabalhar com ele, que era o presidente à época, e coincidentemente, onde que eu comecei? Ele estava com uma necessidade na Coab, na Zona Leste, um grande problema que tinha lá, né, de reestruturação, distribuição dos locais, né, e documentação. E ele me usou na experiência que eu tinha acabado de me formar, não, já passou um tempo, e ele me usou na regularização de imóveis da Coab. E aonde que era justamente? Sapopemba, cidade de Tiradentes. Então, isso foi um dos grandes desafios. O meu olho brilhou quando o Bruno Covas me convidou para ser subprefeito lá. Falou, não acredito, né? Depois de tantos anos, 12, 15 anos, eu voltar para onde eu comecei. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer mais do que eu fiz. E voltei e fui muito bem recebido, né? Porque quando você recebe uma missão dessa, né? Que você tem que ter foco, conhecimento e meta. E as coisas, foco eu sempre tive, conhecimento eu adquiri nos últimos anos, né? E a meta a gente foi traçando. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu gosto de trabalhar com equipe, eu não trabalho sozinho. Eu acho que a pessoa que trabalha sozinho não chega a lugar nenhum, né? Se você tem uma equipe, você tem tudo, né? Então, você tendo foco, sabendo o que fazer, como fazer, que eu sempre tive isso, eu sempre fui empreendedor, né? E o conhecimento. Você chegar no local, antes de você receber a máquina, que é uma coisa pesada, burocrática, você tem que conhecer para saber como você vai usar a máquina para melhorar, né? E a meta você chega num lugar burocrático, né? Então você tem que conhecer, você tem que introduzir o teu conhecimento, né? Trocar conhecimento com quem já estava lá, porque cada local que você vai é um problema diferente, né? O Brasil é um país continental, cada um tem um problema diferente, né? Aí você traça a tua estratégia, dentro da tua estratégia, você leva a tua motivação, geralmente o pessoal está meio desmotivado, que já está lá há muito tempo, né? Então, você traz ele a sair da mesmice. Então, é um pouco de psicologia também, que é uma aula que eu gostava muito na faculdade, né? Você sabe, eu queria fazer só um recorte aqui no que você está falando, né? Porque todo mundo sabe, né? Eu venho de tropa de elite, né? Tropa de elite, a gente tem um dos princípios de tropa de elite é o trabalho em equipe, né? E o sentimento de trabalho em equipe de uma tropa de elite, ele é num nível diferenciado. A gente sempre entende equipe como algo muito complexo, sabe? Eu gosto até de dar um exemplo, viu, Lombardi, que é, por exemplo, você chega na NASA, que é uma agência espacial americana, se você perguntar para a moça da limpeza ou para o rapaz que cuida da limpeza lá, qual que é a tua missão aqui? Ela vai responder, ou ele vai responder para você, minha missão aqui é ajudar por um foguete na Lua. A minha tarefa é manter as coisas limpas. O sentimento de equipe, ele faz parte dessa equipe, é tão importante quanto o engenheiro, quanto o projetista, quanto os astronautas, e assim por diante, né? E eu gosto muito desse exemplo, cara, porque quando eu fui dar uma palestra na usina Santo Antônio, lá em Rondônia, que ela fica em cima do Rio Madeira, eu perguntei para um colaborador lá, falei, escuta, qual que é a tua missão aqui? E ele me respondeu assim, Lombardi, minha missão aqui é produzir energia elétrica. Eu falei, não, meu amigo, essa é tua tarefa. A tua missão é fazer com que um brasileiro, a 5.000 quilômetros daqui, aperte o interruptor, acenda a luz na casa dele. Que uma mãe dê um banho quente no filho. Esse é o sentimento de trabalho em equipe que a gente tem e de visão. Porque no fundo, Lombardi, e esse é o pensamento seu, já ficou claro, e também o meu pensamento aqui como integrante de tropa de elite, e agora com esse projeto chamado Superformance, que tem a ideia de trazer a alta performance para pessoas e para empresas, no fundo, Lombardi, você trabalha o dia todo aí para pôr um sorriso no rosto de um morador, quando ele tem uma rua com buraco tapado, quando ele tem uma dúvida esclarecida, quando ele tem uma dor curada por conta do trabalho seu e da sua equipe. E quero falar mais uma coisa, e fazendo voz aquilo que você trouxe agora. Quem trabalha sozinho pode até mais rápido, mas quem trabalha em equipe vai longe, não é, Lombardi? Muito longe. Eu estou aqui hoje, né?
Por isso que nesses anos todos da vida pública, eu sempre tento aprender, né, com quem tem mais experiência e quem eu posso trazer comigo, né, de boas experiências, está lá. Né? Hoje eu tenho um grande engenheiro comigo, eu tenho um grande advogado, então uma grande arquiteta que está fazendo revolucionar a subprefeitura. E eu tô conseguindo isso de uma forma que eu estou conseguindo trazer a população para me ajudar. Porque quando eu cheguei, eu fui procurar eles, eu fui para quem é que conhece aqui, são os líderes comunitários, que é assim que funciona na periferia. Né? E eu trouxe eles. Eu queria saber o seguinte, em cima disso que eu quero fazer a pergunta para você, que acho que é importante para todo mundo saber. O que um subprefeito faz e como é que é a sua rotina diária? Isso é muito importante para as pessoas terem uma dimensão do que é a subprefeitura, essa estrutura que foi criada para poder descentralizar e fazer as coisas acontecerem lá na ponta da linha, lá na linha de frente, né? Que é o nosso programa aqui, né, gente? A subprefeitura, o pessoal acha que faz tudo, né? Mas dentro da prefeitura existem várias secretarias. Uma delas é a minha, que é a subprefeitura, que cuida da zeladoria. O que é a zeladoria? É a limpeza da cidade. O tapa-buraco, que nem você questionou aí, né? E trazer o problema da população, que é a iluminação, eu ensinar eles o caminho. Antigamente era na subprefeitura. Hoje é outro departamento que foi vendido, né, a Ilume, que cuida disso. Né? Mas poucas pessoas sabem e elas ficam perdidas. Né? Só para você ter ideia, a participação na mídia social oficial da prefeitura, quando nós chegamos, era em torno de 1.500, 1.800 pessoas, hoje estão em mais de 7.000. Eu estou fazendo elas ficarem conectadas com a gente, trazendo eles para governar. Sem eles, a gente não consegue governar. Essa é a grande verdade. Por isso que eu gosto de falar que é time. Você não faz nada sozinho. Né? Eu trouxe a população para trabalhar comigo. E foi uma coisa nova. Praticamente eu tirei meu gabinete e coloquei no meio de uma praça. Eu chego de manhã, assino o que eu tenho que assinar e vou para a rua. Lá eu 13 quilômetros quadrados. Como você falou, é o bairro mais populoso. O último censo de 2010, né? Nós tínhamos 280, 300 mil habitantes. Bom, hoje deve ter quase 350 ou mais pessoas, sendo ele o bairro mais idoso também de São Paulo, né, com 28, 29 mil idosos. Então, é um desafio grande. Né? É um bairro que muitas praças. Nós temos lá, eu cheguei, não estava mapeado. Né? Quantas praças tinha? Estava tudo nos arquivos, mas eu queria um livro. Nós temos 133 praças. Nossa! São uma mais bonita que a outra. É um lugar muito aprazível. Né? Então, 39 grandes comunidades. As pequenas eu ainda não consegui por falta de tempo. Estou lá há 3 meses. Né? O decreto municipal da pandemia entrou dia 17, eu entrei dia 15 lá, só para você imaginar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta delicada, eu vou fazer agora, tá? Você chegou aqui e falou, pô, Luca, eu tenho 3 coisas que eu levo na minha vida, que é o foco, porque eu sou um cara focado, o conhecimento que eu adquiro e meta, tenho que buscar meta. Você chegou aí em março de 2019, março agora, né, na Covid, março desse ano. Você está com poucos meses aí. Existe um ranking, vocês são medidos aí na subprefeitura, entre as subprefeituras de São Paulo? Como é que você está evoluindo nisso daí? Não sei se você pode responder isso aí, se é muito espinhoso. Se você não puder responder, pelo menos fala, pô, estou avançando, enfim, ou como é que está isso? Em poucos meses, porque é pouco tempo, né? É pouco tempo. Eu consegui levar... Não é que é uma questão de ranking, né? Você tem... Hoje, você me pegou agora, que é uma informação confidencial. Então não precisa dizer, então não tem problema. Mas assim, você conseguiu atender aí o interesse da comunidade, está conseguindo ter... Qual que é a tua marca? Suponhamos que você saísse daí hoje por qualquer motivo. Qual o legado que você deixou nesses poucos meses que você está aí? Se acontecesse isso. Que é a melhor subprefeitura de São Paulo hoje. Pô, cara, que legal, cara. Que bacana. Que bacana. Eu falo isso, eu fico até emocionado, cara, porque eu vou falar uma coisa para você aqui e para todo mundo que nos acompanha. Eu tenho hoje um foco de atenção muito grande com a periferia de São Paulo, sabe? A periferia, nós vivemos num país, cara, que infelizmente ainda é um país muito rotulado
com uma frase que foi dita por Arnaldo Jabor. É um país muito desigual. A frase do Jabor é assim: é um país onde quem não morre de fome, morre de medo, para falar da desigualdade que nós temos aqui. E o que acontece? Essa desigualdade faz com que muitas pessoas não tenham opções de morar em locais, às vezes, que elas gostariam, e escolhem, muitas vezes, a periferia. E a periferia acaba sendo um local que é muito desprovido do aparato do Estado, né? Às vezes esquecido. E mora nessa periferia gente de bem. É isso que eu queria deixar claro para as pessoas que nos acompanham aqui nessa live. Eu também. Eu falo como policial e tenho certeza que você vai assinar embaixo do que eu vou falar agora. A esmagadora maioria das pessoas que moram na periferia são pessoas decentes, corretas, ordeiras, trabalhadoras, merecem a nossa homenagem, porque são aqueles que pegam 3 conduções para ir, passam o dia inteiro trabalhando, mais 3 conduções para voltar, e normalmente, né, condições que eu falo, o transporte público, né, apertado, porque... enfim, a gente tem que ter uma atenção com a periferia de São Paulo, a gente precisa fazer essas pessoas terem mais condições de vida, e eu acho que o subprefeito tem esse papel, é ou não é? O nosso papel lá é trazer, como é muito carente, bem-estar social para eles. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar a rua limpa, pintada, a praça limpa, a praça bonita, com equipamentos para eles usufruírem. Porque, só para você ter ideia, lá não tem um shopping center, não tem um centro comercial, né? Então, outro estigma que você falou, eu nunca tive um problema. Eu entrei em todas as comunidades. Quando eu cheguei, ninguém me conhecia. Eu só falava, eu sou da prefeitura. Beleza, o que o senhor quer fazer aqui? Eu vim ver os problemas, eu quero conversar Poxa vida, conheci todos os lugares. Em 10, 15 dias, estava a outra comunidade me chamando. E nem eu falei, tem 39 comunidades. Foi difícil conhecê-las todas, mas é o que eu falei para você. Eu chego de manhã, assino o que eu tenho que assinar e rua. Né? Minha mulher até quer pedir as contas, porque eu tenho hora para chegar lá, mas não tenho hora para voltar para casa. Olha, eu estou fazendo um trabalho... Aqui também eu quero fazer mais um recorte aqui, mais uma interrupção para falar isso aí, sabe? O servidor público, gente. Há uma má fama do serviço público, sabe? A pessoa... É óbvio que nós temos aí alguns caras que se encostam no serviço público, mas se a gente levar a rigor, também eu quero dizer para vocês que boa parte dos servidores públicos, a maioria, merece essa expressão, servidor público, está ali para servir, está ali para ajudar, a melhorar a vida das pessoas. A gente precisa trazer dignidade para esses servidores, respeitá-los, sabe? Esses dias eu vi uma cena horrível lá no Rio de Janeiro, de um funcionário da prefeitura por conta da liberação agora, parcial dos bares, com uma série de condições. O cara trabalhando lá à noite para tentar fiscalizar, para diminuir, permitir o funcionamento do comércio e, ao mesmo tempo, manter um certo controle para evitar a disseminação da doença. Me vai uma moça lá, acompanhada de um sujeito, e faz uma... Né, diminui a função do sujeito, o cara se apresenta lá como... o funcionário chama a pessoa de cidadão e fala, cidadão não, ele é engenheiro, muito mais do que... Não, uma arrogância, viu, Lombardi? Um negócio... E olha, de ver essa cena, eu fiquei assim muito chateado de ver essa arrogância desproporcional, desnecessária, mas fiquei feliz. E olha, vou cometer aqui uma indiscrição. Fiquei feliz de ver que a empresa que ela trabalha, essa moça, ao ver aquela cena, uma empresa comprometida com as normas, com as boas práticas para poder lidar com a Covid-19, ela demitiu essa mulher por falta de postura, né? Aí você vê que não existe a má postura que o pessoal fala que a periferia tem. Tem em todos os lugares. E eu costumo falar para as pessoas, quando falam mal nós, gestores públicos, né, funcionários públicos, existem bons médicos, existem maus médicos. Existem bons engenheiros, existem ruins engenheiros, como já vimos agora numa história recente, uma grande empresa fazendo coisas erradas. Como existem bons policiais, existem maus policiais. Me desculpa, mas todas as profissões. Como existe gente boa, existe gente ruim, não vai mudar isso, né? É verdade. Sentou aqui comigo, viu, Lombardi, esses dias aqui no Linha de Frente, o senador Marcos Duval.
meu amigo, uma pessoa que é candidato, foi candidato de primeira eleição, já concorreu direto para o Senado, está lá no Senado Federal, cheio de vontade de trabalhar corretamente, sabe? Tá? E ele falou, Lucas, você não tem ideia a quantidade de trabalho. Ele falou aqui no nosso programa Linha de Frente, está gravado, quem quiser assistir a entrevista com o Marcos Duval, né? Então, assim, no Congresso, que também é tão mal afamado, mas é mal afamado por uma minoria de criminosos, de gente com reputação duvidosa, mas tem muita gente boa. Então, a gente tem que fazer essa separação, viu, gente? De pessoas que estão comprometidas aí com a melhoria da vida das pessoas. E aqui eu queria fazer uma coisa, um chamado também, sabe, Lombardi? Nós temos que pôr a mão na consciência, viu, gente, de destinar um pouco dos nossos esforços aí para atender melhor os mais carentes, sabe? Eu acho que é um ponto importante. Eu costumo sempre dizer, viu, Lombardi, eu moro num bairro bacana, eu tenho uma vida boa, mas a minha felicidade não é completa quando eu saio da minha casa, com o conforto que eu tenho, atravesso a rua, vejo numa praça uma família morando e pegando lá algo do lixo para comer. Não dá para ser feliz assim, gente. A gente precisa lutar contra isso, contra essa desigualdade. É preciso aparelhar um pouco mais a periferia, levar transporte público, as empresas na periferia, né? Melhorar essa infraestrutura da periferia para dar mais condições para essas pessoas, aparelhar, né? Franquear. E olha, gente, tem muitas ideias, né, Lombardi? Esses dias eu vi uma ideia de pegar os CELs, né, que são essas escolas que têm toda essa estrutura, e transformar isso em aparelhos públicos para as pessoas poderem usar no final de semana, a quadra lá, a piscina. Ou seja, tem muitas possibilidades e a gente precisa, gente, ter um olhar especial para essas pessoas mais necessitadas, aquelas que moram na periferia, e Sapopemba aqui hoje nos representando com a sua presença aqui, Lombardi. Mas fala um pouquinho mais aí da sua luta diária. O que é estar na linha de frente hoje como subprefeito, sobretudo na questão da pandemia da Covid-19? O que mudou aí quando você assumiu? Você já pegou a pandemia, né? Como é que foi isso? O que impactou isso na sua vida aí, na linha de frente com a pandemia na subprefeitura de Sapopemba? Foi um desafio grande, porque você imagina, eu tendo que me apresentar e eu tendo que cumprir o decreto, né? Ou seja, fechei o bairro. Mas você olha, a grande surpresa, e eles entendem, só que também eles necessitam, porque lá é a família que trabalha no local. Temos pequenos, uma avenida, duas avenidas, a Anhangamelo e a Avenida Sapopemba, as mais conhecidas, onde tem um comércio mais profissional. O resto é aquela coisa brasileirada. E, às vezes, a pessoa, alguma reportagem, eu fico triste com isso, tudo aberto. Não é tudo aberto. O que tem lá era essencial, era o açougue, né? Era o supermercado, era uma pequena quitanda, era uma oficina de moto, uma oficina de carro, a borracharia, né? Então, aí dá a impressão que está tudo aberto. É que lá só tem... Lá não tem um bar bacana, lá tem um boteco, né? Não tem nada profissional lá. Eu acho que a única coisa profissional de comida que tem lá é o Habib's e o McDonald's. Né? O resto é aquela lanchonetezinha que o cara fez, 50 mil açougues, né? A distração do pessoal lá é nos supermercados. São grandes, tem os pequenos, logo tem muitos supermercados grandes, né? Meu sonho é poder levar um centro comercial, um shopping center para Sapopemba. Esse é um projeto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Também ainda outra pergunta delicada que eu vou fazer em termos espinhosos. A gente sabe que nós temos na Câmara dos Vereadores, os vereadores de diversas regiões são eleitos como representantes dessas regiões. E hoje nós vivemos um momento, né, Lombardi, de muita distensão, sabe? De muito choque, né? Não de conflito, que é algo comum, né? E aqui eu queria dar uma mensagem para vocês. Eu aprendi hoje, conversando com uma pessoa muito especial que eu conheci recentemente, ele falou, Luca, o conflito é típico da democracia. É ditadura que não tem conflito. Olha que pensamento curioso, né? Na ditadura não tem conflito, né? Esses dias eu recebi uma brincadeira, uma provocação lá da Covid na Coreia do Norte. A piadinha era a seguinte: casos de Covid na Coreia do Norte, 1, 5 minutos depois, 0. 5 minutos depois, 0. Pô, o cara acaba com o problema lá, né? Mata o sujeito, some com a história, enfim.
Mas na democracia o conflito é mais comum. E hoje, por várias questões que eu não quero entrar aqui e aprofundar esse tema, mas eu imagino que deve ter representantes de diversos partidos. Como é que você lida quando chega aí de um partido X, o outro do partido Y? Como é que são as portas da subprefeitura de Sapopemba para esses diversos tipos de representantes? Para começar, meu gabinete não tem porta. Eu atendo de A a Z, né? Porque eu acho que depois que eles forem eleitos pelo povo, eles têm que fazer a parte deles. E eu tenho que executá-las. Que nem você, eu estou na frente. Eles trazem os projetos, as demandas que as comunidades que postularam ele ao cargo, e eles têm que cumprir. E eu tenho que executar. Então, eu atendo lá todos, de A a Z. Não vou citar aqui, mas eu atendo todos. Que legal, isso é muito importante, né? Ou seja, você atua como se fosse um gerente, um gestor, né? E aqui está apto para atender qualquer tipo de versão política, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que eu tenho que falar. Eu não sei, eu não participei de outro governo. Estou no governo do PSDB, do prefeito Bruno Covas, e vai lá e trabalha. Nunca tive nenhum tipo de cerceamento ou orientação. Então, esse tipo que às vezes a mídia coloca isso. É o meu sentimento. E mesmo com os funcionários lá. Eu não cheguei e perguntei, aqui atendia mais isso, aqui atendia mais aquilo. Não perguntei, porque, para mim, eu acho que tem que ser natural quando você ser um executor de um trabalho, né? Então, eu já tenho isso dentro de mim, em todos os lugares que eu passei. Você sempre tem demandas. Por exemplo, no CEAGESP, tinha 5 sindicatos. Poxa vida, eu acho que a primeira manifestação, quando eu fui trocado de cargo, que eu fui chamado para trabalhar em Brasília, quando eu saí do CEAGESP, eles fizeram uma greve lá, pararam meia hora o mercado para eu poder ficar. Né? Eu falei, calma, gente, não é assim, né? Eu estou tendo um privilégio, né? De estar num outro cargo, né? Quem sabe um dia eu volto. Mas não precisa fazer isso, é normal. Não, mas a gente quer você aqui. Eu consegui juntar todo mundo, foi um negócio inusitado. Eu fico orgulhoso com isso. Nós estamos aqui no canal CT Segurança, é um canal que foi criado com o tema segurança. É claro que o CT Segurança tem uma linha muito ligada à segurança eletrônica, né? Às novas tecnologias, né? É um órgão, gente, vamos chamar assim de órgão, mas traz aí uma aproximação entre os tomadores de serviços e os fornecedores, né? Tem esse papel de difundir os conhecimentos de segurança. É um canal ligado à segurança, em particular à segurança privada. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. As pessoas muitas vezes têm uma visão da periferia como um local violento. Você falou que você entra nas comunidades, nunca teve problema. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que é a parceria sua com as polícias aí? E as duas, né, mais importantes, tirando a guarda municipal, que eu imagino que deva ter uma atuação para você em algumas circunstâncias, mas os dois principais atores, sem o menor desprestígio, a guarda municipal, a qual eu prezo muito, né? Acho que é uma excelente instituição, mas notadamente das polícias militar e civil que atuam aí. Como é que é a relação tua como subprefeito, da tua equipe, e aonde vocês interagem mais com as polícias estaduais aí? No tocante à Polícia Civil, nós não temos muito contato. É uma polícia investigativa. Eu não tenho muito contato, nunca tive contato. Conheço todos. Fui apresentado, me chamaram, fui bem recebido para tomar um café, né? Pelos delegados titulares, a gente se conhecer. Se caso precisar algum apoio, alguma coisa, mas nunca precisei nesses 4 meses que eu estou lá. Agora, a Polícia Militar, lá eu trabalho com 2 batalhões, o 38º e o 19º. Sapopemba é um bairro, ele é extenso, né? E dentro da Polícia Militar, como você bem sabe, é dividido em batalhões e companhias. E eu consegui, não sei, não era ter pouca sorte, como ele é extenso, eu peguei 2 batalhões, né? E você sabe que os comandantes não gostam muito de entrar na área do outro, né? É verdade. E o bairro é irregular, né? Mas eu estou tendo um grande apoio. Sem eles, eu não ia conseguir fazer o meu trabalho, que era a diminuição de fluxos que nós temos no bairro, né? Que foi reduzido.
que agora no começo do mês eu tive a grata satisfação de saber que teve a redução de chamados para o 190 de 46%, 47%. Ou seja, se a gente chega antes, a gente não deixa os problemas acontecerem, a prevenção, nós falamos da prevenção, chegando antes da bagunça acontecer, ter uma polícia mais ostensiva no local, eu acho que a gente diminuiria muitos problemas, consequentemente, teria menos gastos, né? Um judiciário, com outras coisas que podem acontecer, tipo acidentes. É uma coisa que para os hospitais diminuiria os problemas também. Ou seja, às vezes, eu sei que é apertado para o governo do Estado, mas talvez se gastasse um pouco mais agora, gastaria-se um pouco menos depois na área da saúde, porque nós íamos prevenir acidentes. Na área do judiciário, onerando menos os processos, tendo menos processos. No Copom, com menos atendimento. Ou seja, gastando-se mais um pouco na prevenção, eu acho que reduziríamos os custos no futuro nas áreas envolvendo todos os problemas que uma grande cidade tem, como São Paulo. E me fala não sei uma o seu coisa, pensamento Lombardi. disso, como um ex-policial. Eu vou comentar isso já, mas eu queria fazer uma pergunta para você, aproximando, porque eu quero fazer um comentário sobre isso, mas e os bailes funk? Como é que rola os bailes funk aí na região de Sapopemba? É um problema para você isso aí? Para mim não foi, porque, que nem eu falei, eu cheguei, estava tendo, lá eu não chamo de baile funk, eu chamo de fluxo, porque baile, o que eu acho que é um baile? Para um lugar aberto, para um caminhão, e eles colocam aquelas caixas enormes, né? Isso é um baile funk, na minha concepção. O que acontece ali? As ruas são muito estreitas do bairro. Então, o que acontece? Passa a meninada com som alto, aí para lá não é barzinho que para na frente, os carros, né? São adegas, né? E nem, o pessoal não pode nem se adentrar dentro do, né? Ele para numa grade, pega as bebidas e vai para o carro, né? E fica naquele rolezinho, sobe e desce a rua, som alto, motocicleta. E, às vezes, o que acontece? Como é muito populoso o bairro e as casas são muito próximas uma das outras, e moram 6, 7, 10 pessoas dentro de um cômodo muito pequeno. Eles ficam na rua. A diversão deles é ficar na rua. E isso também traz. E eu estou muito limítrofe ali entre Santo André, São Caetano, Mauá. E esse pessoal, onde tem esse movimentinho maior, que é a moçadinha mais jovem, é duro segurar uma moçadinha de 13, 14, É muito 19, hormônio, né, É muito hormônio. É muito hormônio. E por isso que eu falo que eu precisava levar um centro comercial, um shopping center, para a pessoa se divertir, num shopping, passear, ficar num lugar fechado, onde vai lá, tem um cinema, um McDonald's lá dentro, um barzinho lá dentro, mas que ficasse lá, não ficasse fazendo a bagunça na rua. Né? Então, esse que causa o grande tumulto lá, né? Que eu chamo de fluxo. O pessoal gosta de falar que é baile, que é isso, que é aquilo. Né? Eu não tenho grandes espaços. Tem as praças, né? Que os jovens vão, ligam o som alto, colocam um monte de garrafa na frente do para-brisa, né? E que nem eu falei, as praças são muito aprazíveis lá. Né? Você não parece que está numa cidadezinha do interior. Eu digo que são duas Sapopembas, né? Da classe média, baixa e da periferia. E eles, qual é a diversão deles? Você não pode tirar isso deles. É a única coisa que eles têm. Né? É verdade. E a minha função é deixar aquilo organizado, porque se tem as praças, é para ser usada. Mas com juízo. Agora não... A praça é um aparelho público, né? É uma infraestrutura pública à disposição das pessoas. Né? Tem que estar em condições. Né? Quando você junta duas coisas que eu tenho lá, a população jovem muito grande e a população idosa muito grande também. Aonde que vai o pessoal? Vai para a praça. Como é que eu vou tirar o pessoal da praça? Eu não posso tirar o pessoal da praça. É verdade, é verdade. Eu queria fazer aqui um recorte, né? Eu perguntei com esse propósito de saber a sua opinião, mas de vez em quando eu atuo como comentarista, né? Fui comentarista da Rede Globo durante alguns anos e hoje eu atuo em outras emissoras. E esses dias aconteceu de eu dar uma entrevista para a TV Bandeirantes, porque eu não vou nem citar aí exatamente o município, mas foi do ABC. O prefeito lá, ele ganhou lá um caminhão especial que lança água nas pessoas, deu até nome, chama Terremoto, deu um nome lá.
E ele estava fazendo a propaganda desse caminhão para a guarda. Hã? Tempestade, é tempestade. Tempestade, é isso mesmo. E aí, na hora do final de semana, do baile funk, do fluxo, seja lá como for que ele dá o nome lá, para usar o caminhão, a guarda municipal desse município, e aí vieram perguntar a minha opinião, né? E eu fui muito franco e sou franco com vocês aqui de dizer isso, sabe? Eu, particularmente, como eu disse, sou sensível às questões da comunidade, não apoio o tráfico de drogas, prostituição infantil, consumo de bebida alcoólica, tudo que acontece nessas circunstâncias tem que ser combatido, mas isso tem que ir na causa do problema. Porque na hora que está lá instalado um fluxo, na hora que está lá instalado um baile funk, chegar lá uma ação repressiva dessa natureza, penso eu que já não é a melhor solução. Eu falo isso como policial e aqui compartilho a minha opinião. Você quer dar tranquilidade para as pessoas e controlar esse tipo de problema decorrente da aglomeração, tráfico de drogas, prostituição infantil, consumo de bebida alcoólica e outras coisas mais, tem que chegar lá antes, ocupar a área antes. Vai lá com prefeitura, conselho tutelar, polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, ocupa e aí não acontece. Porque se começar, como foi o caso em Paraisópolis, viu, Lombardi? Com todo respeito a qualquer opinião divergente. Chega lá, tem lá 2.000 pessoas, já com álcool na cabeça, jovem, cheio de hormônio, cheio de energia, com música tocando, alguns drogados, e chega lá 4, 5 patrulhas da polícia, já sabe o que vai acontecer. Não serão bem recebidos, infelizmente. Né? Mas foi uma coincidência de fatores lá em Paraisópolis. Eles estavam numa ocorrência, né? Pois é, eu entendo isso, sabe? E aí, não quero polemizar aqui, né? Estavam seguindo ali, acompanhando, mas no meu modo de ver, com todo respeito, como eu disse, as opiniões divergentes, nós estamos numa democracia, as pessoas podem discordar das opiniões, não tem problema, né? Mas tem que respeitar sobretudo, né? Penso eu que naquele momento devia, sabe, segurar para evitar um mal maior. É melhor, sabe, Lombardi, você perder um bandido que está em fuga do que você, na sua ação, colocar em risco um monte de vidas de pessoas. Então, com esse exemplo, né? Esse exemplo que você deu agora, não discordo de você, mas de repente os policiais que estavam ali nem sabiam o que estava acontecendo. Tudo bem, eu também não sei a fundo disso. Então, o que eu estou fazendo lá no meu bairro é chegar antes, é a prevenção. Isso, essa é a sabedoria, essa é a inteligência. Chega antes, ocupa, né, Lombardi? E eu estou tendo a ajuda das lideranças comunitárias que moram no local, da minha equipe toda que está trabalhando 15, 20 horas por dia, sexta, sábado e domingo, não tem descanso. Desculpa a minha esposa que eu não estou voltando para casa, ela fica louca comigo, mas é um sonho meu que eu estou realizando, de poder servir, né? E eu gosto. O mais importante que eu acho quando você tem um trabalho é você gostar do que você faz, né? Então, você ter a honra de representar, é um sonho. Né? É bacana. E quando quando eu recebi isso, desde criança, quando eu recebo, vocês chamam de missão, eu chamo de tarefa, tem que fazer, se é para fazer, faz bem feita. Meu avô era muito bravo, italiano, ele falava, eu fazia alguma bagunça, desculpa, avô. Não desculpa. Mas por que você não desculpa, avô? Não, porque se você não faz, você não precisa falar desculpa. Então não vamos errar. Eu não esqueço isso. Faz quase 50 anos, eu não esqueço o que o meu avô falava. É verdade. Tem coisas que marcam a vida da gente, sabe? Eu me lembro muito bem, quero contar uma passagem aqui, né? Eu fiz academia de polícia, treino na academia de polícia com 15 anos de idade, e era regime de internato. Eu ficava lá do domingo às 22 horas até sexta-feira, meio-dia. E domingo à noite tinha que se apresentar lá. E as pessoas mais próximas de mim sabem essa história. Um dia eu saí para namorar com a minha atual esposa, num domingo, e cheguei meio tarde em casa. Cheguei por volta de 7 horas da noite. Eu ia de ônibus para a academia de polícia, né? Que era no bairro ali da Água Fria. E eu tinha que estar lá 22 horas, então tinha que tomar banho, arrumar minhas coisas para a semana, levar minhas fardas todas e tal, e partir para lá. E nesse dia eu cheguei um pouquinho mais tarde, e meu pai calculou
que eu que eu estava atrasado. Ele imaginou que eu devia chegar em casa num horário mais cedo para poder arrumar tudo. E o que ele fez? Ele engraxou, ele viu que o meu sapato estava sujo, que eu voltei de sexta-feira de ônibus, o meu sapato sujou. E aí ele engraxou meu sapato, Lombardi, deixou tinindo o meu sapato e pôs um bilhete em cima do meu sapato escrito assim: o sapato de um futuro oficial da Polícia Militar deve estar sempre assim. Mais uma setinha, escreveu brilhando. Eu nunca esqueci isso. Isso marca a vida da gente, viu? Marca. Como são as coisas que aconteceram com você. Mas eu tenho uma pergunta para você agora, Lombardi. Olha só, lembra que quando eu te convidei, eu falei, quanto tempo a gente vai conversar? Você me perguntou, eu falei, olha, vai ser mais ou menos 1 hora de conversa e nós estamos aqui há 50 minutos conversando. Como passa rápido o tempo, né? Vamos fazer mais 50. Mas a gente não quer cansar muito as pessoas que nos prestigiam aqui. Agradeço mais uma vez todos vocês que estão aqui conosco nessa live, viu? É um privilégio, né? E também agradeço já de antecipadamente, aqueles que vão acessar essa live posteriormente, porque esse é um horário muito concorrido, né, Lombardi? Um horário que as pessoas também estão em deslocamento, muitas vezes, enfim. Mas, falando um pouco da infância e também da vida da gente, eu gosto muito eu tenho um amigo muito querido que faz parte aqui desse grupo, que é o Kleber Reis. O Kleber Reis, ele tem uma palestra muito bacana que chama Mergulhando na Vida. Ele é mergulhador, instrutor de mergulho. Ele faz um paralelo do mergulho com muitas lições do mergulho para a vida das pessoas, para a vida corporativa, né? E eu também sou mergulhador, viu? Ah, que bacana. Então somos 3 aqui, né? Ou mais, que mais gente acompanha a gente aqui. E o Kleber usa a expressão passo do gigante, né? Aquele momento passo do gigante, quando você está todo equipado, você está num barco, né? Às vezes você nem sempre sai da praia para mergulhar, né? Quando se fala em mar, às vezes está mergulhando num ponto de mergulho no mar, tem que pular do barco, né? Às vezes o barco é alto e você tem que dar aquele passo do gigante, né? Que você segura o equipamento e tal. E eu gosto também, para marcar, um sujeito que é o Martin Luther King, que ele, quando estava lutando contra a segregação racial, ele convidava as pessoas a engrossarem o movimento contra o racismo e etc. E ele falava uma frase assim: venha comigo nessa jornada, pô. Suba o primeiro degrau dessa escada. Às vezes a gente não vê a escada inteira, mas suba o primeiro degrau, os outros vão se formando. Eu queria juntar essas 2 histórias maravilhosas do Kleber Reis, meu amigo fraterno, do Martin Luther King, e eu queria saber de você, Lombardi. Você, um subprefeito de Sapopemba, um sujeito que construiu uma trajetória lá, né, com inspirações de lições italianas na sua infância, etc. Eu queria saber de você agora, não só eu, mas todas as pessoas que nos acompanham aqui, qual foi o momento passo de gigante na sua vida? Qual foi o momento, aquele momento que falou, que gerou uma mudança, um fato que aconteceu, que foi um fato assim que você fala, poxa, minha vida a partir desse dia teve um outro significado. Qual foi o momento passo do gigante ou o momento Martin Luther King da tua vida? Eu perdi minha avó, que era muito querida, minha avó Juca, né? Até vontade de chorar. Aí um grande amigo meu falou para mim, o que tanto te aflige, né? E eu falei, pô, eu estou amargurado, uma dor no coração. Aí ele falou, me deu um livro, né? Não é um livro, é um livro de sermões, né? Do padre Antônio Vieira, né? Daí ele me ensinou, eu leio do padre Antônio Vieira, de tirar minha avó do coração e levar para minha cabeça as boas lembranças, né? E isso me deu um impulso, né? E me levou para um outro nível, né? De conhecimento espiritual, que me levou num outro nível, assim, né? E eu fui entender um pouco dele, né? Que me trouxe um pouco de conforto, a história do padre Vieira, né? E ele foi um padre que veio muito cedo aqui para o Brasil e ele lutava contra a imoralidade, né? E ele foi contra os colonos, e Portugal não entendia isso, né? E eu não gosto da coisa imoral, eu gosto de deitar e dormir, eu gosto de tirar meu óculos e dormir em si, eu gosto da tranquilidade, de saber de ter tido um dia proveitoso, de ter tido a satisfação de eu estar trabalhando e trazer o pessoal comigo na mesma ideia, né? Que eu falei no começo da nossa conversa.
levar o meu conhecimento e trazer o conhecimento das pessoas junto comigo. Então, quando você junta isso e tem a satisfação, né? Então, foi uns 4, 5 anos assim que eu me libertei e tudo que eu faço com esse tipo de pensamento tá me alçando a esses voos, né? Você sabe que isso tem tudo a ver com esse projeto Superformance. Gente, por favor, se vocês estiverem acompanhando essa live aqui, amanhã vai ser o grande lançamento do projeto Superformance, é um curso online que nós vamos lançar. Amanhã tem um evento Retomada em Alta Performance. Vai lá no canal do YouTube, Seja Superformance, vai acompanhar. Amanhã às 19 horas a gente começa, vai ser um negócio muito bacana, online, gratuito, e quem chegar até o final vai ver, se surpreender com esse projeto. E por que eu estou falando isso em cima dessa história, dessa pergunta que eu fiz para você? Porque o que você falou agora, Lombardi, chama integridade, que é um valor. Integridade para nós, tropa de elite, para quem trabalha em alta performance, é um valor. E você que nos acompanha nessa live aqui, leve isso. A maior malandragem é você andar certo, é você ter integridade. Que gostoso você ter um sono tranquilo. Que gostoso tocar a campainha da sua casa, não importa a hora, e teu coração manter 60 por minuto para ir lá, porque você sabe que não é a Polícia Federal. E se for, vai ser para trazer aqui um convite para você participar de um evento, no meu caso, para dar uma palestra. Só isso, meu amigo. E quem consegue isso? Quem tem integridade. E se você quiser, ainda para fechar aqui o ponto que eu quero falar, antes de dar a palavra para você. Se você quiser se manter nessa linha, lembre dos seus exemplos. A hora que você quiser pensar em fazer alguma coisa errada, olha para o seu pai e para a sua mãe. Né? E olha para os seus filhos e para aqueles que são descendentes teus. Isso vai te ajudar a ficar no caminho reto, no caminho da retidão, no caminho da integridade, para ter isso que você falou e que tirou lágrima dos teus olhos, as referências, viu, Lombardi? A referência é tudo. Uma grande satisfação que eu tive nesses 3 meses, eu tive com um colega do 19º Batalhão de Polícia, um capitão, major, e ele falou, olha, nós nunca demos essa referência para uma pessoa que foi um certificado de ajudar a Polícia Militar e a população, né? Não que meus antecessores não merecessem, mas é porque eu estou fazendo agora, que leve de exemplo. E eu fico muito orgulhoso disso. Fiz questão de postar nas minhas mídias sociais, né? Inclusive, teve um repórter de um jornal que, quando foi me entrevistar na minha sala, ele falou, o que é isso aqui? Né? Então, eu nunca tinha visto, né? Mas você está quanto tempo aqui para ter recebido isso? Mas eu não recebi só isso, eu recebi também do Conseg, eu recebi também dos líderes comunitários, mas só em pouco tempo? Em pouco tempo. Eu tenho muita crença, viu, Lombardi, nessa nova geração. Eu estou muito animado que, apesar das dores, apesar da bateção de cabeça, apesar do exemplo de falta de doutrina de gerenciamento de crise para a Covid que a gente vê aí nas esferas acontecendo, tirando tudo isso, gente, eu vejo com muito otimismo. Eu dou aula na FIA lá, que é uma fundação muito importante, curso de pós-graduação e MBA muito relevante aqui em São Paulo, assim como tem a FGV, o INSPER e outras tantas. É uma amostra de gente, dos meus alunos, eu vejo gente com muita vontade de fazer uma história diferente, de criar um país melhor, de criar condições melhores para a vida das pessoas. Eu tenho essa animação, essa esperança. Esperança, gente, é uma expectativa positiva de algo que você não tem como comprovar de imediato, mas é esperança. Né? A esperança está acontecendo agora, Luca. Tudo que a gente passou há alguns anos atrás, querendo uma mudança, e o pessoal saiu às ruas, né? E eu fui para a vida pública para fazer a mudança. É que nem o pessoal fala, vote direito, faça você a mudança. Você não precisa, né? Esquerda, direita, centro. Faça você a mudança. Para quem sair na rua e brigar, lógico, vamos lá manifestar, é bacana. 1, 2 vezes, não precisa ser todo domingo, todo sábado. Cansa, né? Todo mundo tem o que fazer. Faça a mudança na hora certa. Né? E a gente está tendo uma oportunidade ímpar. E o que você comentou por causa do Covid, ninguém sabe. Né? Foi uma guerra, né? Mundial que aconteceu esse Covid. É verdade. E o Brasil tem uma outra diferença. O Brasil nunca participou de uma guerra. Nossas gerações, vamos pegar só da época do Império, vai, alguma coisa com Portugal, e olhe lá. É verdade. Portugal não, com o Paraguai, né? Com o Paraguai, né? Então, a Segunda Guerra Mundial foi alguns, mas não
não afetou o nosso país. Então, eu acho que a gente está num estado de guerra e todo mundo está atordoado. E eu acho que a melhor forma é de poder participar fazendo bem, né? Não importa quem, né? Eu acho É verdade. No fundo, nosso trabalho serve para colocar um sorriso no rosto de alguém que às vezes a gente nem conhece, né? Nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, Lombardi. Eu queria mais uma vez agradecer as pessoas que estão conosco aqui, nos acompanhando. Eu quero informar que toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui o programa Linha de Frente. Acompanhe os eventos do canal CT Segurança, no YouTube, enfim, no Spotify. Tem uma série de possibilidades. E agora, para terminar, eu quero fazer 3 perguntas para você. Para a gente poder aqui, e bem objetivo, eu queria as suas respostas. Eu queria uma frase que marca a tua vida, eu queria um livro que marca a tua vida, eu queria um filme que você gostou e que marca a tua vida. Um livro, esse que eu comentei, do Padre Antônio Vieira, né, que marcou aqui, e uns de criança que a gente nunca esquece, né? O Pequeno Príncipe, essas coisas assim, né? Mas qual outra pergunta que você falou? A frase? Façam bem, não importa quem, né? Bacana, legal. E o filme? Tem algum filme que marcou a tua vida? Um filme que você gostou? O filme que marcou minha vida foi O Nascimento dos Meus Filhos. É um filme que não sai da minha cabeça. Não, estou falando do cinema. Não tem, assim. Não tem? Não legal. Tenho. Mas valeu pela frase, valeu pelo livro do Padre Antônio Vieira. É raro alguém falar Padre Antônio Vieira, os sermões, né? É muito bacana a gente trazer aqui essa reflexão. Você que está nos acompanhando aqui vai buscar um pouco dessas lições de Padre Antônio Vieira, né? Gente, olha só, estamos chegando ao final da nossa live. Posso falar mais uma coisa também, de uma frase? Claro. Uma pessoa que me ensinou muito na minha vida pública. Quem não participa não pode reclamar. E falar em participar não pode reclamar, bacana. Eu quero falar o seguinte, quais são os seus contatos aí? Me fala como as pessoas de Sapopemba que estão acompanhando a gente aqui, ou as pessoas querem saber um pouco mais de uma trajetória como a sua, quais são os seus contatos nas redes sociais, Lombardi? Eu chama o Lombardi no Instagram e o Christian Lombardi no Facebook, né? Bacana. Então aí, gente, quem quiser saber mais aí as agruras, né? O que é estar na linha de frente, que é o nome do nosso programa, na função de subprefeito, saber, né? E quiser eventualmente até não pertencendo mesmo à região do Sapopemba, muita gente aqui são de outras regiões que nos acompanham aqui, mas quer tirar uma dúvida com um amigo, com uma pessoa íntegra, com uma pessoa que está a fim de fazer a diferença, liga lá, faz contato com ele, ele até orienta, de repente abre uma porta nas outras subprefeituras, pode fazer uma aproximação para alguma necessidade, está aí os contatos do Lombardi, nosso amigo Christian Lombardi, que muito gentilmente aceitou nosso convite. E agora, Lombardi, eu convido você para fazer suas considerações finais e a despedida aqui, e aí depois eu encerro a nossa conversa. Está contigo a palavra. Luca, foi muito bacana estar aqui com você nesse bate-papo, foi muito agradável, realmente passou muito rápido, parece que faz 10, 15 minutos que a gente está conversando. Agradecer aí o pessoal da sua assessoria, do CT Segurança. É um privilégio estar aqui participando. Eu sei que vocês sempre chamam pessoas que fazem a diferença. Estou tocado com isso. Foi bacana participar aqui e estar com vocês. Muitíssimo obrigado, viu, Christian Lombardi, por ter aceitado estar aqui conosco. O meu agradecimento especial ao meu novo amigo, recente amigo, o Vitor, né, que treina comigo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui até esse momento. Hoje vocês conheceram a trajetória de uma pessoa que veio do serviço público, que teve uma experiência e que hoje está aí nesse grande desafio à frente de uma subprefeitura, de uma área carente da cidade, a extremo leste da cidade de São Paulo, que é Sapopemba. Meu abraço a todas as pessoas de Sapopemba. Prezo muito toda essa gente correta, essa gente decente, essa gente trabalhadora que merece o nosso carinho, a nossa atenção. Faço votos que todas as entidades na área pública tenham essa atenção especial, sobretudo com as pessoas menos favorecidas, as pessoas que mais precisam do nosso abraço, do aparato público à disposição para melhorar um pouquinho a vida dessas pessoas. E olha, quero fazer um registro especial aqui, você, Lombardi, né?
É a segunda vez que acontece isso nesse programa. Na semana passada aconteceu isso com um grande amigo que estava aqui comigo, que é o César Ugnani, e a gente acabou se emocionando. E eu também me emocionei quando você falou aí da lembrança da sua avó como uma referência importante na tua vida. Eu vi você ficar com a voz embargada, com os olhos embargados, e eu tenho comigo assim muito claramente que um homem, quando tem a capacidade de se emocionar, é um homem que muito pode oferecer. Então, muitíssimo obrigado, sabe? Transmita meu abraço aí a toda a equipe que está aí na subprefeitura de Sapopemba, meu abraço também fraterno a toda a sua família, e faço votos que você continue trabalhando forte, continue com esse interesse legítimo de ajudar essas pessoas, de atender os seus pedidos, os seus anseios, em prol de uma vida melhor, naquilo que tiver ao seu alcance na subprefeitura, e torço muito para que, não importa quando você saia dessa função, você engate novamente numa outra função, seja lá qual for, com esse mesmo propósito de ajudar a melhorar a vida das pessoas e, mais do que isso, a fazer desse país grande um grande país. Lombardi, muitíssimo obrigado pela presença. A vocês que nos acompanharam aqui, muitíssimo obrigado. Meus amigos do CT Segurança, caloroso abraço. Pessoal do Superformance, minha equipe lá do Superformance, amanhã estejam conosco, seja Superformance, levar esse conceito de alta performance à vida de vocês e às empresas. Muitíssimo obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até quarta-feira. Obrigado, gente.